Olá, estranhos, tudo bom? Com vocês? Como prometido, todas as vezes que acontecer alguma coisa chocante, sendo positivo ou negativo, eu vou vir aqui falar com vocês sobre Grey's Anatomy. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre alguns acontecimentos do 10º episódio da 17ª temporada. Depois do episódio com a morte do DeLuca, eu acho que a série acabou dando uma caidinha ali. No episódio seguinte nós tivemos o memorial do DeLuca, que foi de fato muito emocionante. Eu chorei feito um bebê. E depois a gente teve um episódio mais focado na Ted e tudo que ela tava passando ali no momento. Mas eu confesso que não foi um episódio que eu gostei muito. Na verdade, eu sentia vontade de ficar pulando várias cenas o tempo inteiro. Mas, pra nossa surpresa, nós tivemos nesse episódio a aparição da Lexi na praia da Meredith. Eu fiquei naquela dúvida se a Lexi ia aparecer ou não, porque tudo depende muito da atriz. É claro que uma temporada com tanta gente aparecendo ia rolar o convite sim pra ela fazer a Lexi novamente, mas não sei se vocês sabem, a atriz saiu da série porque ela quis, porque ela queria ficar mais tempo com a família dela e pensar em outras coisas, enfim. Então ficava ali naquela dúvida se ela ia aparecer ou não. Mas finalmente aconteceu e o meu coração ficou assim, explodindo de tanta alegria. Vocês não têm noção, quando saiu a promo do episódio com a Lexi aparecendo, eu chorei o tempo inteiro. Quando foi anunciado que ela ia aparecer, eu fiquei assistindo aquela promo durante toda a madrugada. Eu não consegui dormir, eu não tô exagerando. A Lexi é uma personagem muito importante pra Grey's Anatomy e é uma das minhas personagens preferidas. E esse episódio só mostrou ainda mais o quanto Grey's Anatomy já foi uma série simplesmente perfeita, mas que infelizmente acabou perdendo um monte de personagem icônico aí no decorrer de todas essas temporadas. Pra mim foi muito importante esse momento da Lexi com a Grey, dela empurrando a Grey no balanço e tendo um momento de irmãs. E eu fiquei mais feliz ainda com a aparição do Mark. Não poderia ter a aparição da Lexi sem o Mark, então com certeza os fãs aí de Lexi estão muito felizes neste momento. Foi muito legal saber que a última cena desses dois juntos não foi aquela cena no avião que sempre corta muito meu coração, do Mark dizendo que eles foram feitos um para o outro e que eles teriam uma vida maravilhosa. Mas infelizmente a Lexi morre e depois de um tempo o Mark morre também. Esses momentos na praia são simplesmente maravilhosos pra mim. Não me importa se isso é apenas alguma alucinação da Meredith, mas eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que, de fato, os nossos personagens preferidos, incríveis e maravilhosos estão, de fato, naquela praia, aconselhando a Grey o tempo inteiro. E a aparição do Mark foi muito importante também nesse momento, porque ele dá vários conselhos pra Grey, dando a entender, assim como todos os outros, que sair ali daquela situação depende apenas dela. Mas é meio complicado se você parar pra se colocar no lugar da Grey, porque ela tá simplesmente na praia junto com várias pessoas que foram importantes pra vida dela. Se eu fosse a Grey, eu também ia ficar curiosa pra saber quem mais vai aparecer e ia querer continuar na praia o tempo todo. Eu confesso que às vezes eu fico ali torcendo pra Grey não acordar só para as pessoas aparecerem cada vez mais na praia. Mas o Mark, ele começa a falar sobre a Sofia e eu fiquei muito emocionada e chocada com todas as coisas que ele tava falando, porque ele começa a falar que observava a Arizona e a Kelly o tempo inteiro, inclusive naquele rolê ali do divórcio. Ele até fala que gritava no ouvido delas pra curtir o melhor momento da vida, mas que as pessoas acabavam não ouvindo ele direito, mas que ele tentava. E ele fala sobre observar a Sofia o tempo inteiro, o crescimento dela, e a gente vê o quanto ele ama a filha e o quanto ele fica triste em saber que ele morreu e não está acompanhando o crescimento dela ali, né, na Terra, como um ser vivo. Então por isso que eu acho que essa conversa foi muito importante pra Grey e com certeza foi um grande ponto pra ela começar a melhorar mais e respirar sozinha, como a gente viu no final do episódio. Mas obviamente que foi muito gostoso de ver Mark e Lexi juntos novamente. A troca de olhares deles, gente do céu, eu quase morri do meu coração. Eles ficavam se olhando de um jeito que...
Maravilhoso, perfeito, esse casal é absolutamente tudo pra mim. E eu comecei a pensar em várias teorias sobre o que vai acontecer com Grey's Anatomy daqui pra frente. Nós temos vários personagens voltando aí na praia da Grey e com certeza eles estão fazendo isso porque sabem o quanto os fãs gostam dessas pessoas. E muita gente já desistiu de assistir Grey's Anatomy há muito tempo justamente pela série perder tantos personagens icônicos. Principalmente por ser uma série que tá no ar há tantos anos assim, já são 17 temporadas, então obviamente que as pessoas vão meio que abandonando o barco. Talvez depois aí dessa saída repentina do Alex, eles começaram a refletir mais sobre tudo isso que eu tô falando. E aí eles pensaram, por que não vamos tentar subir a audiência de Grey's Anatomy trazendo todo mundo de volta? E a melhor justificativa era justamente colocar a Grey ali em perigo, e como ela tem toda essa ligação com todas essas pessoas, eles criaram essa praia aí e essa angústia se a Grey vai morrer ou não. Mas eu começo a pensar que não apenas a Sarah Drew interpretando a April vai voltar nessa temporada. Na verdade, a gente ainda fica ali naquele meio termo, não sabendo se ela vai fazer apenas uma participação especial ou se de fato a história vai conseguir colocar uma ligação da April na série para ela ficar por mais tempo. Pelo menos eu acho que isso pode acontecer. Se não nessa temporada, na próxima temporada eu acho que a April pode ser uma das personagens principais novamente. Se eles não colocarem a April na série de volta, coisa que obviamente a atriz ia topar muito, eu acho que seria uma grande burrice, porque quando foi anunciado que a Sarah Drew ia voltar, essa internet ficou uma loucura. E eu acho que esse episódio deu algumas pistas que Kelly e Arizona estão juntas na atualidade, coisa que a gente já imaginava, e eu tenho um sentimento que elas ainda podem aparecer nessa temporada. Ainda fico muito triste porque essa temporada com certeza seria um momento perfeito pro Alex aparecer. E é muito triste a gente parar pra pensar que a Grey tá nessa situação e a gente não tem sequer uma mensagenzinha do Alex. Pelo menos ele ligando pra alguém, assim como a Cristina ali estava conversando com o Owen, mostrando uma grande preocupação com a Grey. É muito triste saber que eles colocaram um personagem virando as costas para todo mundo e vivendo com a Izzy e nenhum dos dois se preocupando com as outras pessoas. Mas tem uma personagem que a gente ama e a gente ama muito, e eles estão falando muito sobre ela nesses últimos episódios. Desde a saída da Cristina, Grey's Anatomy sempre tentou citar ela em algum momento importante. Já tivemos alguns episódios da Grey falando com ela no telefone, trocando mensagens, mostrando que apesar da distância, elas continuam sendo muito amigas, sim. E eu não sei se eu tô ficando maluca, se é só uma ilusão, se é só um sentimento de fã que tá desesperada pra ver a Cristina. Porque assim, né, eu sempre quis ver a Cristina de novo nessa série, sempre. Só que essa temporada, ela tá tão nostálgica e ela tá mostrando tanta gente que a saudade da Cristina, da April, da Arizona, da Kelly, enfim, de tantos personagens importantes, aumentou cada vez mais, porque eu fico lembrando o quanto Grey's Anatomy era magnífica e perdeu muita gente. A série já não é mais a mesma coisa. Mas eu comecei a reparar que nesses últimos episódios, nesses 3 últimos episódios, pra ser mais específica, eles estão falando da Cristina, assim, muito mais do que falavam antes. Eu não sei se é impressão minha ou se é porque a Grey tá doente, mas não sei não, viu? Nesse episódio em si, nós temos a Cristina trocando mensagem com o Owen, e aí ela começa a falar que quer ver ali o que tá acontecendo com a Grey. O Owen, ele até retruca falando, não, eu sei o que eu tô fazendo, e ela fala, eu não tô nem aí, eu quero ver. Isso me deu mais saudade ainda da Cristina, gente, só uma troca de mensagens ali, eu conseguia ver a Cristina falando exatamente aquelas frases. Inclusive, nesse mesmo episódio, nós temos uma referência aí à amizade dessas duas, quando eles começam a dançar ali no final, quando a Grey começa a respirar sozinha. E nesse momento eu só conseguia pensar em Cristina. A produção aí de Grey's Anatomy tá nessa grande confusão se a série vai ser renovada para mais uma temporada ou não. Então a gente ainda tem esse grande ponto de interrogação se essa
essa temporada será a última de Grey's Anatomy ou não. Só que a dona Krista, ela já disse que o final dessa temporada pode servir sim como um final de série. Ela fazer uma reviravolta para uma temporada nova ou não vai depender aí da renovação. E aí eu comecei a pensar sobre tudo isso e eles falando sobre a Cristina o tempo inteiro. Lexi aparecendo, Mark aparecendo, George, Derek e todo mundo. E aí eu parei e lembrei de uma coisa que eu penso desde sempre sobre o final de Grey's Anatomy e eu vou perguntar pra vocês: o que não pode faltar de jeito nenhum no final de Grey's Anatomy? Cristina Yang. Ela é uma das personagens mais importantes de Grey's Anatomy e ela saiu viva da série. Ou seja, eu acredito que a Cristina, depois de falar com Owen e toda essa confusão com a Grey, ela pode de fato ser a pessoa responsável para Grey finalmente sair daquela praia e voltar. E isso pode acabar acontecendo até no final da temporada ou daqui a alguns episódios, não sei. Pode ser até que a atriz já tenha gravado e a gente não sabe. Justamente porque as gravações de Killing Eve não começaram, então isso acaba dando um tempo talvez dela fazer uma participação especial em Grey's Anatomy. E obviamente que uma participação da Cristina eles não iam falar assim logo de cara, então com certeza vai ser na surpresa mesmo, caso aconteça. Se a Cristina voltasse, se juntasse com a April e outros personagens, não sei, a Bailey, e juntos encontrassem a cura do corona, eu seria com certeza a pessoa mais feliz do mundo. Principalmente se a Arizona e a Kelly voltassem juntas e todos eles conseguissem essa cura. É claro que isso dificilmente vai acontecer, mas seria incrível. Não seria incrível? Comenta aqui embaixo, porque eu acho que seria muito incrível sim. Mas saber que Lexi e Mark foram um casal endgame já valeu pra mim essa temporada inteirinha, perfeitinhos, maravilhosos. Gente, só de pensar me dá vontade de chorar, porque eles são perfeitos. Ai, que saudade dessa época de Grey's Anatomy. Ai, que saudade. Ai, que saudade. E com certeza muitos vão querer me matar com o que eu vou falar agora, mas por favor, saibam interpretar, ok? Vocês sabem que April é o meu casal preferido dessa série, eles são perfeitos e eu nunca superei, assim como o Alex e a Joe, que são simplesmente perfeitos e injustiçados. Só que nessa temporada nós vimos o Jackson com a Joe e todos os momentos que eles estão juntos, eu sempre tenho a impressão que a April vai chegar, assim, no exato momento. E eu falei isso desde o começo, eu acho que os dois têm química, mas eu não shippo, eu não consigo gostar desse casal de jeito nenhum, e não é por falta de química, ok? Porque de fato eu acho que eles são um casal que visualmente combinam. Então, se você parar pra refletir, talvez se não fosse a história da Joe com o Alex e se não fosse April, talvez Jackson e Joe seriam um casal que a gente shipparia, mas que a gente vai se recusar e a gente nunca vai shippar. Eu pelo menos acho que eu nunca vou shippar, justamente por conta de toda a história, de todos os outros personagens. Mas química, não vamos negar, gente, tem sim. Eu, pelo menos, acho que tem. Mais uma coisa que jamais na minha existência, como fã de Grey's Anatomy, eu ia imaginar que eu ia falar. É que eu tô muito, mas muito, muito feliz com a Maggie. Se você não me acompanha há muito tempo, provavelmente você não sabe disso, então eu digo, não vá assistir meus vídeos antigos de Grey's Anatomy. Porque uma das coisas que eu mais fazia, eu sei disso, era xingar a Maggie. Eu nunca gostei muito da personagem. E eu gostaria muito de, talvez, fazer um vídeo explicando por que eu não gostava dela tanto assim. Uma das coisas era a imaturidade, sim, da minha parte, porque a Maggie, ela chegou em um momento que eu sentia que eles estavam querendo substituir a Lexi. E pra mim, a Lexi sempre foi uma personagem insubstituível. Então eu já comecei com um rancinho dali. Eu jamais odiei a Maggie porque ela ficou com o Jackson e eu shippava a April, porque eu não gostava da Maggie muito tempo antes disso. Mas eu tô muito feliz que a história tá trabalhando
negócio nela que eu tô gostando. A Meg, ela tá amadurecendo, a Meg tá mais leve, ela tá sensata. Eu sempre achei a Meg uma personagem muito mimada e que achava que o mundo girava em torno dela. E isso era uma das coisas que mais me incomodava. Mas eu gostei da trajetória dela nas últimas temporadas e o que o roteiro tem feito com ela. Então no final desse episódio, quando o Winston pediu ela em casamento, eu chorei. É um casal que eu tô shippando assim horrores e eu tô apaixonada pelos dois. Eu acho que ela merece muito e eu fiquei bem emocionada de fato com esta cena. E eu não vou dizer que a Meg é a minha personagem preferida hoje em dia, mas, por exemplo, se acontecesse algo com ela ou se ela saísse da série hoje em dia, eu ficaria triste. Ai, nunca pensei que eu ia falar isso, gente. Chocada. Não vou pedir desculpas e retirar o que eu falava sobre ela alguns anos atrás, há vídeos atrás, porque era justamente coisas que eu sentia naquele momento. Todo mundo tem a liberdade de mudar de opinião e tá tudo bem, então aquilo era o que eu sentia naquela época, naquele momento, e isso que eu acabei de falar é o que eu estou sentindo neste momento. A Meg evoluiu, o roteiro tá sabendo transformar ela em uma personagem muito da hora, ela não tá mais tão mimadinha como ela era antigamente, e eu tô gostando dela hoje em dia sim, mudei minha opinião em relação a ela sim, e tá tudo bem. E você, o que achou desse episódio, hã? Também ficou emocionadinho com a Alex e com o Mark? Eu sei que ficou, não adianta negar não, que eu sei que tu ficou. Você também acha que faz sentido essa minha teoria do retorno da Cristina ou eu estou ficando maluca? Eu sei que eu tô ficando maluca, mas por favor, vamos se iludir junto? Vamos, assim, desabafar junto, gente. Cristina de volta seria icônico. April, todo mundo de Arizona, Kelly, traz todo mundo que tá vivo ainda de volta e transforma aí uma praia, a Praia dos Mortos, pra gente visitar quando a gente quiser e ver Lex, Mark, George, Derek e todo mundo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda e muito. E não se esqueça que toda vez que acontecer algo chocante, algo que eu acho importante desabafar aqui com vocês, sendo bom ou sendo ruim, a gente vai ter vídeo de Grey's Anatomy toda semana? Não. A não ser que toda semana tenha algo que eu acho que vale a pena conversar com vocês. Fazer vídeo daquele episódio da Ted, com certeza eu só ia falar mal o tempo todo, porque o episódio ruim. Desculpa, fãs da Ted, eu já fui muito fã dela, eu amava ela, defendi ela, mas não tô aguentando mais Ted Owen não, gente. Não dá pra mim. Me siga também nas redes sociais, porque estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!